Nesse programa você conhece o trabalho impecável da Transal Transportes e toda essa estrutura, não é, Rogério? Sim, hoje Transal está estruturada hoje com a frota própria, em torno de 500 veículos. Não terceirizamos nada da operação e mão de obra, todo um funcionário próprio, né? São 735 funcionários, né? Todos voltados aí para o bom atendimento. Vai conhecer também os planos de expansão, não é, Roberto? Ah, sem dúvida. Temos uma expansão da unidade de São Paulo, que será em Arujá, uma área de 36 mil metros quadrados, com 6 mil de armazém. Vamos construir também em São José dos Pinhais, uma área muito maior da atual que nós temos hoje. E no futuro, até 5 anos, filial norte do Paraná e oeste catarinense. Tudo isso mantendo um nível de serviço extremamente reconhecido, premiado, não é? Exatamente. Hoje a Transal trabalha com 97% de nível de eficiência nos serviços prestados. Esse é o trabalho incrível da Transal Transportes, que você conhece na íntegra a partir de agora. Olá, você está no AbraCast. De 23 a 25 de setembro, São Paulo cedia mais uma edição do AbraFat Show. Dessa vez, a maior de todos os tempos. E uma das patrocinadoras do evento de 2025 é a Transal Transportes, que eu tenho a alegria de receber aqui no programa. E é por isso que eu tenho a alegria de cumprimentar aqui Rogério Milak. Bem-vindo, Rogério. Olá, João. Prazer estar aqui, né, gravando com vocês aqui, para poder conversar um pouco mais aí da Transal, né? E do que a gente vai apresentar aí na AbraFat, né, do que representa para nós também esse evento. Muito bom. Recebo também aqui o Roberto Costa. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Prazer é nosso estar aqui para apresentar um pouquinho mais sobre a Transal, a empresa que a gente trabalha e atua e representa. Quero começar, então, da origem da Transal. Como é que surge a Transal? Quem é que fundou? Um pouco sobre o nome. O que vocês podem me contar sobre essa questão da entrada dessa empresa, que é uma gigante nesse meio do transporte rodoviário? Ah, sim. Dessa parte eu deixo para o Rogério Milak, porque ele conta essa história com bastante detalhe, com bastante carinho que merece, né, Rogério? Sim, sim. Então, é uma história muito bonita, né? Acho que vale a pena até escrever um livro, aí tem que falar com o Rod para ele registrar isso. Registrar num livro. É uma história que há 30 anos atrás, né, iniciou aí com, né, o Rodeni Salvan, que é o fundador da empresa, né? Então, ele teve a ideia, né, de comprar um veículo, um caminhão, ele e o irmão dele, né, para iniciar aí o transporte, né? E aí iniciou aí com o transporte de cargas do revestimento cerâmico e da parte cerâmica vermelha, na verdade, que é o que domina a região lá onde ele reside até hoje. Qual é a região? É Morro da Fumaça. Né? No estado de? É a região sul de Santa Catarina. Perfeito. Né? Então, e o nome, né, Transal, se deu ao sobrenome dele, né, que é Salvan, Rodeni Salvan, né? Então, na época, ele, a esposa dele, né, e aí o irmão, né, e aí montaram a empresa, e depois de um certo tempo ele comprou a parte do irmão dele, né, e deu sequência ao desafio, né. E depois de alguns anos, ele viu a necessidade do mercado, né, do químico, né, foi onde a gente se especializou nesse segmento, e aí a empresa só cresceu, né? Acho que foi o start que deu aí para a empresa poder estar... Tinham 2 clientes ali, inicialmente, Exato. na região, que estavam buscando uma transportadora para fazer a linha São Paulo, né? São 2 clientes que até hoje estão conosco, já são 30 anos aí de prestação de serviço para esses clientes. E aí ele enxergou essa oportunidade, abraçou, e foi uma luta desde sempre, né? Então são 30 anos aí de história que nós já temos aí de Transal. E o começo com um caminhão. Um caminhão. E, inclusive, esse caminhão está na empresa ainda hoje. É o Águia. Hoje. Ele foi restaurado, né? E acho que é um patrimônio. É um patrimônio. Ele sem não dúvida. se faz de jeito nenhum desse caminhão aí, porque foi onde tudo começou. É de estimação. E ele como motorista, Sim. e ele fazendo o serviço, o trabalho. Sempre participativo. Sempre. Na época, era dirigindo, era viajando, era negociando, era descarregando o caminhão e carregando. Então, por isso que a gente fala até com muito orgulho disso, desse início, Sim. que a gente sabe o quanto ele trabalhou e trabalha até hoje para manter essa empresa que está aí há 30 anos no mercado,
trazendo essa história bonita, essa história linda aí que a gente tem orgulho de fazer parte. E ele continua super presente. Sim, com certeza. Falando lá desse início ainda, quais eram os objetivos dele lá naquele começo e eles foram atingidos nessa caminhada? O objetivo, acho que naquele primeiro momento era, acho que dar um sustento para a família, né? E tirar do caminhão, porque ele trabalhava na lavoura, né? Na ocasião, né? E aí ele decidiu mudar, né? Para, acho que dar uma condição melhor para a família, né? Sim. E depois, sim, eu acho que ele, esse intuito começou a crescer, essa Criar vontade, forma, criar né? forma. E aí, sim, hoje ele, eu acho que olhando para trás, acho que nem ele imagina, né, estar aonde está hoje, né, 30 anos Sim. depois de iniciar, né, com esse O desafio. Rogério está há 17 anos na empresa, eu estou há 15. Então, se a gente olha lá para trás, há 15 anos atrás, a estrutura que tinha a Transal e a estrutura que está hoje, eu acredito que, de fato, ele não imaginava o tamanho da empresa e a potência que nós iríamos nos tornar. Então, eu acredito que a gente até superou o objetivo inicial que ele tinha. Então, hoje a empresa está passando do pai para os 2 filhos, que é o Lucas Salvan e a Manuela Salvan. Então, nesse processo, eu vejo que ele atingiu, sim, aquilo que ele queria, aquele objetivo inicial que ele tinha. E sobre o crescimento da empresa nessas 3 décadas? Eu já observei aqui que é um lugar onde as pessoas ficam, né? 17 anos, 15 anos, Sim. é uma empresa que fideliza o seu time. Isso já é um ponto super positivo. Isso. Além do Águia, nós temos outros patrimônios, né? Que são as pessoas, né? Somos nós aí como exemplo. E temos outras pessoas também, pessoas que estão na linha de frente da Transal aí na gerência das filiais e até na matriz, pessoas com 20, 25 anos. Então, Muito isso para a gente é expressivo. motivo de muito orgulho, Uhum. de saber que nós temos esse patrimônio mesmo, que são as pessoas, né? E eles valorizam demais esse capital humano, que são as pessoas, né? Nessas 3 décadas aí, a gente observa de 10 em 10 anos como a empresa ela veio se mudando, como ela veio crescendo. Então, nos 10 primeiros anos, a matriz, São Paulo e Cachoeirinha e no Rio Grande do Sul. Eram as 3 unidades, onde fazia sentido as rotas, saindo da matriz Santa Catarina para São Paulo, Santa Catarina para o Rio Grande do Sul e assim vice-versa. Na segunda década, veio a implantação das demais filiais ali, né? Joinville, Farroupilha no Rio Grande do Sul e Palhoça em Santa Catarina. Né? Foram as 3 que na segunda década, né? Exatamente. E Paraná também foi na segunda década? Não me recordo agora. Acho que foi na primeira Na já. primeira já? Então, assim, ao longo dos anos, a cada década foi crescendo e avançando conforme o número de clientes veio para a Transal. E sempre progressivo. Sempre progressivo. E sempre por indicação. A Transal, ela nunca investiu em divulgação, marketing, propaganda. Sempre foi uma divulgação que os próprios clientes veio nos indicando. Isso até hoje, tá? Então, comercialmente falando, hoje a empresa tem no comercial o Rogério, o Conrado, que é o nosso gerente comercial, e agora recentemente entrou um time de 3 pessoas no comercial, mas até então eram os 2 que tocavam o negócio ali, e o Rod sempre acompanhando, mas essa indicação sempre fez o nosso crescimento, né, dentro da empresa, com base no serviço de qualidade que a gente prestava e de especialidade no químico. Então a gente veio crescendo, e nessa terceira década veio o quê? O surgimento de uma filial em Itajaí. Eu quero até que faça questão que o Rogério fale um pouco mais sobre essa expansão de Itajaí, que veio de uma forma condicionada à questão das importações, que acho que é importante frisar, e a filial de Jundiaí, que é a nossa filial mais nova. Então, a filial Jundiaí, a gente startou ela em 2021. Pós-pandemia, a gente iniciou com um projeto de expansão para o interior de São Paulo, né? E Itajaí que surgiu com a parte de importações. Acho que é interessante você comentar, Rogério. Sim, Itajaí é uma região portuária, né? E vem crescendo muito. Desde 2008, 2010, tá tendo um crescimento muito grande lá por conta da procura, né? Dos clientes que são importadores, distribuidores, né? E então, acho que Santos também acabou saturando um pouco, né? Sim. E aí surgiu Itajaí. Então, no passado, a gente atendia com a filial de Joinville, né? Porém, viu-se viu essa necessidade de estar mais próximo, até para atender a demanda toda, né, que vinha crescendo, né? E aí conseguimos abrir a filial lá, foi em 2018. 2018 foi aberta a filial e num primeiro momento a gente abriu, né, num espaço locado, né, porém não é muito o perfil da Transal atuar dessa forma, então a gente adquiriu um terreno posterior a isso, construímos a nossa própria filial.
E hoje os nossos maiores clientes desta filial de Itajaí são importadores, né? Estão aqui às vezes, com o escritório aqui em São Paulo, mas fazem a operação por lá, né? Então, e aí onde ajudou e muito, né, no crescimento da Transal também a abertura desta filial, né? Sim. Então, assim, num primeiro momento a gente abriu as rotas, né, que são as básicas, né? São Paulo, Rio Grande do Sul. E depois foi Estruturando melhor o estruturando litoral melhor pra- catarinense, né? é, e- Colombo e São Paulo hoje que isso. atua com 2 unidades, Guarulhos e E Jundiaí. Jundiaí em Isso. 2021, que inclusive, você falou pós-pandemia, mas a gente ainda vivia, Vivia, né, aquela efervescência da sim, pandemia. Ou seja, mais uma atitude corajosa da corajosa. Transal num momento Sim, delicado, sim. né? Sim, foi bem delicado. Nossa Inclusive, economia. nessa ocasião, tenho até orgulho de falar que quando o mercado vinha demitindo e fechando, a gente vinha crescendo, porque por transportar produto químico, o álcool na época Sim. era algo muito transportado e a gente Sim. tinha todas as licenças, né? E a gente conseguiu passar essa pandemia, aí, graças a Deus, com muito louvor e com sucesso e crescendo. Me chama a atenção essa questão das indicações. Não tem um aval melhor, né, Rogério? Essa questão de você não precisar tanto ir pela linha do marketing, da Sim. divulgação. Quando vem esse aval, essa questão espontânea Sim. de um cliente, de uma indicação, isso é um reconhecimento imenso. A primeira estratégia de marketing muito forte que eu vejo nossa é essa. Perfeito. É o primeiro passo que a gente dá, Sim, né? sim. E os demais sempre a gente cresceu muito na indicação. Nos dá muito orgulho quando a gente vai em cliente, e eu falei isso numa última reunião com a diretoria, e os clientes falam assim, vocês são muito bons. Como eu queria mais Transal na minha operação. Olha que Eu fantástico. então, para a gente é muito orgulho saber que o Claro. resultado do nosso trabalho, da nossa equipe, todo o nosso time está ali sendo reconhecido pelo nosso cliente. Então, não tem coisa melhor do que eu vi isso do cliente. Eu repassei isso para o Rod na última Sim. reunião e ele ficou feliz e satisfeito de saber que a empresa que ele fundou e hoje opera tem esse resultado positivo no mercado. Muito bom. Agora, eu já entendi essa questão da localização das unidades de Transal. Queria entender um pouco mais em relação a esse time, número de funcionários ou veículos, volume de carga movimentada. Vocês têm esses números para compartilhar conosco? Sim, sim. Quer compartilhar, Rogério? Sim, sim. Hoje a gente está aproximadamente com 735, 750 funcionários, né? Porque o grande diferencial, isso você vai ouvir a gente falar diversas vezes durante, né, esse bate-papo, né? O nosso grande diferencial hoje é não terceirizar a operação. Então, tudo que a Transal faz hoje é com uma operação própria, Sim. onde o nosso maior volume de funcionários são motoristas e ajudantes, né, que fazem a operação acontecer. Então, são todos funcionários, os caminhões todos da empresa e as filiais todas próprias, né? Inclusive até o próprio prédio lá onde estamos atuando é da Transal também. Isso se dá por conta também do nosso segmento, né, que é do químico, né? Então, trabalhando dessa forma, a gente consegue ter um controle maior da operação, repassando aí a segurança para os clientes, né? E a certeza de que a mercadoria deles será transportada de uma forma rápida, segura, né? E para fazer com que todo o ciclo se conclua dentro de uma necessidade, né? De mercado, né? Hoje, veículos, né? A gente está com aproximadamente 500 veículos hoje. Gente, que né? frota imensa. Sim. E tudo isso para poder estar, né, prestando um bom atendimento ao cliente, né? Que é dessa forma que a gente enxerga que essa qualidade vai acontecer, né? A gente movimenta em cerca de 34 mil toneladas por mês, né? Mensal. Dividido entre essas 9 unidades, Sim. né? Então, Matriz Morro da Fumaça, aí nós temos Floripa, Itajaí, Joinville, Leal de Colombo no Paraná, as 2 no Rio Grande do Sul, que é Cachoeirinha e Farroupilha, e as 2 em São Paulo. Então, nós temos aí uma estrutura de filiais bem robusta, uma estrutura de frota também, graças a Deus, robusta para atender todo esse volume mensal, né? E aí eu friso que são 730 funcionários aí seletistas. Então isso não é para qualquer empresa. Então 730 famílias aí que a Transal tem a honra de ajudar a manter nesse país, né? É impressionante, é muito impactante os números que vocês trazem aqui pra gente. Agora, além do segmento de tintas, em quais outros ramos a Transal atua nesse momento? A especialidade é produto químico. Perfeito. Isso é o nosso carro-chefe, né? Vamos dizer que 85%, 90% é o químico, né? A preocupação nossa sempre o que você não transporta, né? O que acaba sendo incompatível com o químico, porque é o nosso carro-chefe. Né? Só que esse segmento, ele abrange vários outros, né? A química está em vários segmentos, né? Sim. Então, assim, não tem um segmento específico, né? Mas sempre voltado
para o produto químico. Então, o químico ele está em vários segmentos. Então, ele está no têxtil, está no alimento, está na produção de alimentos humanos, ração, farmacêutico, enfim, Sim. ele atua em vários segmentos. Então, Por isso, inclusive, a preparação da equipe que o Milak comentou, do motorista, do ajudante, Sem porque dúvida. é um segmento que exige uma atuação específica. sim, Muito. Por detrás da operação, né? Se os clientes soubessem, né, o quanto de estrutura tu tens que ter por detrás da operação, não é simplesmente transportar, né? O químico, ele vai desde do manuseio do produto, do veículo, tendo apropriado, tendo as licenças todas para efetuar o transporte, motorista, né, com o MOP, que hoje, se ele não tiver o MOP na carteira, praticamente ele não tem carteira para nós, né? Né, então, é uma mão de obra também que está cada vez pior para se encontrar, né? Uma carência muito grande, né, de mão de obra, principalmente do motorista, enfim, qualificado para isso. E as filiais todas, né, bem estruturadas para poder fazer o manuseio correto do material também, né? Enfim, são vários fatores aí que envolvem essa parte bem de importantes. transporte. Essa parte de treinamento e desenvolvimento da equipe é algo que é fundamental. A gente lida com grandes clientes multinacionais, que o padrão de exigência é muito alto. Então, a gente tem que ter todas as licenças sempre em dia. Toda a parte de treinamento e desenvolvimento da nossa equipe tem que estar sempre em dia anual. Todos os anos a gente faz reciclagem. Isso é bem importante da gente dizer, para que isso esteja à altura da qualidade que a gente vende. Então, assim, a Transal hoje, ela não vende só serviço e pré-serviço, ela vende qualidade. A gente sempre fala isso. E houve uma evolução nessa questão de transporte de químicos? Como é que foi a caminhada da Transal até atingir esse nível de qualidade no transporte desse produto tão específico? Sim. Pergunto isso porque sei que ela recebeu diversos prêmios, inclusive, Sim. pela forma como atua nesse mercado, né? Sim. Existe uma premiação em São Paulo, Top do Transportes. Nós fomos por diversas vezes premiados. Recebemos várias premiações, inclusive de clientes, que nos premiam, reconhecem o nosso trabalho de acordo com o nível de serviço e de operação que a gente pratica dentro da empresa deles. Para a gente é motivo de muito orgulho. Né? Recebemos recentemente o Premiar, que é um prêmio da federação que controla a parte de emissão de CO2 na atmosfera. Acho que isso é muito importante. Essa parte de premiação nos dá muito orgulho, porque é resultado daquele trabalho que a gente faz no dia a dia. É o que a gente espera sempre. Perfeito. E sobre a expansão da Transal, existe um plano nesse sentido? Porque vocês me contaram aqui pela trajetória, é algo constante, contínuo, Sim. crescente, é tudo para cima. Existe ainda planos ousados? Com certeza. Há espaço? Sim. Na verdade, é o que a gente mais quer e aguarda, né, Rogério? Sim. A Transal, assim, ela é uma empresa, o dono da empresa, né? Hoje os filhos também seguem a mesma linha do pai, né? É bem cautelosa quanto à expansão. Por quê? A gente se preocupa muito com a nossa marca, né? Porque não é fácil pôr o nome Transal aonde está, né? Foram 30 anos de trabalho. Então, exato. quando a gente vai expandir para uma nova região ou algo assim, tem que ser muito cuidado, tem que ter um cuidado muito grande, porque tu tem que manter o padrão de qualidade, né? Então, hoje, né, o que nos anima dentro da nossa operação hoje são duas expansões que estão já projetadas para acontecer, que é a ampliação de 2 unidades, porque hoje o transporte tem que ter um espaço, além da estrutura de veículos e pessoas, tem que ter um espaço físico para poder fazer a operação, né? Então, assim, nós temos hoje a filial de Colombo, no Paraná, e ela já está carente de um espaço maior, então já estamos aí há alguns anos já aguardando a liberação para fazer a construção, já foi adquirido o terreno e tudo mais, então... Tá bem avançado. A parte burocrática agora que acaba atrasando um pouco, né? Mas enfim... Por ser químico exige algumas licenças, então isso que acaba travando, né? E é uma região que tem muito a crescer, então a gente está dependendo disso para poder... avançar comercialmente. Exatamente, entrar de cabeça no negócio para poder expandir essa região do Paraná, né? Da grande Curitiba, lá que é onde a gente atende, e também aqui em São Paulo, né? Que São Paulo hoje, São Paulo capital principalmente, é o que faz acontecer, né? Tudo gira em torno de São Paulo. Então, assim, essa região que a gente atua, que é sul e sudeste, a gente tem os clientes no sul que produzem o material e vendem e compram a matéria-prima para produção. Então, assim, quando você compra a matéria-prima, a maioria vem de São Paulo. Né? E você produz e você vende para o Brasil inteiro. Porém, além de São Paulo, você vende para as demais regiões em que o material vem até São Paulo e é redespachado por aqui. Então, assim,
eu julgo que 60% da operação gira em torno de São Paulo. Passa por São né? Paulo. Então aqui em São Paulo, aí agora o Roberto vai poder falar melhor de Guarulhos, qual o projeto, Sim. o Roberto aqui de Guarulhos. Quando nós abrimos Jundiaí, foi justamente para desafogar a operação de Guarulhos. Em Guarulhos. Esse foi o principal objetivo, não foi nem de ganhar mercado no interior, de abrir mercado, né? O intuito foi esse, vamos desafogar Guarulhos, que a operação já está sobrecarregada. Abrimos Jundiaí, surgiram, obviamente, oportunidades de negócio, abrimos outros clientes, ok. Tirei 40% do volume de Guarulhos e coloquei já na filial de Jundiaí. Então, ela já iniciou com o volume, com o faturamento. Hoje, Guarulhos, aqueles 40% já foram, né, repostos e ainda já estamos limitados novamente. Então, comercialmente, a gente não consegue avançar mais, porque a gente está com uma capacidade limitada. Então, se hoje um cliente fala assim, eu preciso de uma operação específica, a gente sempre pensa, isso eu consigo compor agora, isso não é o momento. Então, o que veio a necessidade de Arujá, que é a nossa próxima filial? Então, nós adquirimos uma área de 36 mil metros quadrados. Gigantesca. Um armazém de 6 mil metros quadrados. Essa operação ela vai ser o dobro da nossa operação de Guarulhos. Então, com isso, a gente vai conseguir adquirir novos veículos, contratar mais mão de obra e expandir o nosso mercado na região de São Paulo e interior, Alto do Tietê, Vale do Paraíba, que é o que a gente almeja. Então, essas duas expansões já são agora, a gente está falando de 2 anos. Sim. Então, isso nos deixa muito feliz, motivado, com energia, com vontade. Então, traçando uma linha do tempo desse período recente, então em 2021 vocês inauguram Jundiaí e desafogam um pouco Guarulhos. Isso. Em 4 anos, Guarulhos retoma sua capacidade e surge-se a necessidade de uma nova unidade, na saída para o interior, na saída da capital. Isso em 4 anos? Isso, próximo ao trecho do Rodoanel. Exato, extremamente bem localizado. Exatamente, uma localização estratégica. É impressionante em 4 anos. Isso tudo a gente leva para a diretoria avalia e fala, não, realmente é o momento, vamos fazer. Então, estar à frente de uma empresa em que te ouve, analisa o que você está passando de necessidade e de projeção em projeto e abraça a causa contigo, não tem preço. É verdade. A gente deixa a gente muito feliz e animado, né? E também se destaca nisso a preocupação da empresa também com relação ao atendimento, né? Porque assim, não é sem dúvida. Pensar em crescer, mas de que forma tu vai crescer? Né? O comercial vai a campo, vamos pegar mais clientes, mas estamos estruturados para atender. Então, essa é a preocupação também, né, da empresa. Por isso que, né, tem essa necessidade, né? E o aval deles, né? De que é uma realidade, né, que tu tens que expandir para poder atender melhor. Não adianta a gente querer pegar mais clientes, né, e não ter estrutura. Né? Então, de forma sustentável, qualitativa. Exatamente. E o mercado concorrente, nossos concorrentes, de que maneira que eles vão expandindo? Com parceria ou com agência, ou com terceirização. E nesse modelo a gente não trabalha, não atua. Então, quando a gente fala de 9 unidades, são 9 unidades próprias. Estrutura nossa. Então, quando a gente fala num crescimento, vamos atingir esse mercado. A gente sabe que a diretoria vai em busca de um local, vai abrir uma unidade, nós vamos treinar nossos colaboradores, vai ser tudo na nossa mão para a gente garantir a qualidade. E, novamente, eu ressalto que é o nosso carro-chefe. E com todas as certificações e exigências cumpridas que o setor de químicos exige. Precisa, né? Isso. Agora, além dessa estrutura física que vocês estão comentando comigo, eu queria entender sobre frota. A frota acompanha também esse crescimento? Sem dúvida. Obrigado a acompanhar, né? Também vem de encontro com a questão qualidade, né? Porque, assim, hoje, tudo depende 100% dela, né? Para deslocar, fazer tanto parte de coleta, entrega, deslocar a mercadoria entre filiais, né? Então, assim, a nossa frota hoje, ela é uma média de 5 anos, né? Esses 500 caminhões que a gente tem uma média de 5 anos. O carro mesmo que faz a linha, que a gente fala de carro-linha, que é a carreta que leva os materiais entre filiais, né? É uma média de 2 anos, né? Por quê? Porque você evita problemas mecânicos, ganha-se também na parte de consumo, né? Sim. Porque são tecnologias novas, consumo, né, menor, então isso gera favorece a gente também, a questão da lucratividade, né? Então, se preocupa com relação a... gente pensa em todos os ganhos, né? Quando a gente pensa num caminhão de linha, a gente tem que pensar não só na questão da manutenção, mas também na rentabilidade em relação ao consumo de diesel, que para a gente é importantíssimo, né? E ainda vou além, qualidade do motorista. A gente tem que pensar também no motorista de viagem, na qualidade que você dá para ele durante a rotina, exatamente. E nos deliveries também, veículos de coleta e entrega, que também é importante. Então, a gente está falando de veículos com 5 anos, né, de idade média. Sempre novos. Sempre novos. Sim. Então, chegando no meu cliente com um veículo novo, chegando numa indústria com um veículo
bem apresentável, tendo uma estrutura de manutenção própria que a gente faz questão de ter dentro das filiais. Ah, isso é fantástico. Isso é muito Vocês não ficam na bom. dependência de terceiros. Não dá. Porque aconteceu um imprevisto, surgiu algo, a gente tem que ter uma equipe ali. Então, pra gente novamente falo, motivo de orgulho de estar dentro de uma empresa com toda essa estrutura. Isso é uma política própria dos 5 anos ou 2 anos, ou a lei determina? É dentro do SASMAC a gente exige uma idade média dos veículos. Nós estamos falando de 10, né? Mas estrategicamente falando, a troca de 2 em 2 anos, isso é uma decisão da diretoria de 5 anos Fantástico. também. A gente entende que isso é o mais sadio para a gente. Perfeito. Agora, sobre as regiões de atuação da empresa, queria entender um pouquinho quanto aos clientes B2B, B2C, ambas, como é que a Transal atua nesse momento? Hoje, o nosso maior foco é o B2B, né? Hoje o comércio não é muito o foco da Transal. Hoje a gente atende mais indústrias, né? Então, nos estruturamos para isso. Trabalhamos com fracionado e lotação, mas sempre voltado para a área de indústria, até pelo segmento que a gente atua, né? Então, o comércio ele fica um pouco fora, até com a estrutura que a gente tem hoje, a gente não consegue atender regiões centrais, digamos assim, não tem veículos pequenos, né? Então, por isso que o foco mesmo é a indústria. É o B2B. Agora, falando sobre os serviços oferecidos, como é que se dá a operação logística? Que tipo de veículos são utilizados em cada etapa? Hoje cada filial da Transal ela é estruturada com veículos para operar com coleta e entrega. Então a gente tem desde o veículo VUC até as carretas para fazer a operação. Então isso é totalmente composto dentro de cada filial. A grande maioria dos nossos veículos são baús. Então nós temos assim Insider, veículos com plataforma para atender algum mercado específico, mas na grande maioria são veículos baú. Todas as operações ela ocorrem das filiais são cross-dock, então a nossa operação ela faz as coletas, faz as entregas, vão para o depósito, do depósito são transferidos em carretas para as filiais e assim sucessivamente. Perfeito. Tá? Agora, entendendo um pouquinho sobre os serviços oferecidos, que tipo de diferenciais a empresa oferece aos clientes em relação à segurança, qualidade, meio ambiente, que está tudo conectado, né? Sim, sem dúvida. Falando um pouquinho da qualidade, novamente a gente vai falar sobre a questão da mão de obra. Sim. Né? Nossa maior matéria-prima é mão de obra. Então, no nosso setor, é importantíssimo que a mão de obra seja devidamente treinada. Então, se a gente vende qualidade, a gente não vai entregar qualidade se a gente não tiver uma mão de obra à altura e qualificada. Então, acho que isso é extremamente importante. Quando a gente fala do químico, a estrutura própria é o nosso maior diferencial. Então, o controle da operação está na nossa mão. Então, assim, se surgiu um imprevisto com uma entrega, eu consigo ligar para o meu motorista e falar assim, não é esse o caminho, é este. Então, isso está na minha mão. Então, toda essa estrutura própria de profissionais, de veículos, de filiais, isso faz com que a gente consiga entregar a qualidade que é tanto exigida. Parte de certificações, licenças, isso tudo anda junto com o caminho da qualidade. É o nosso diferencial, né? É o que eu falo. É por isso que a gente vai repetir várias vezes, né? Esse fato de não terceirizar faz com que a gente se sobressaia dos demais. Porque são caminhos que cada empresa segue, né? Hoje, a terceirização ela acaba reduzindo o custo do frete. Isso é uma realidade, né? Mas a nossa preocupação, como o Roberto falou anteriormente, nós não vendemos preço, a gente vende qualidade. Qualidade, Né? Então, e a gente sente essa necessidade no mercado e a gente está há 30 anos, acho, justamente trabalhando nesse foco. Para Né? isso. Essa questão da manutenção própria também está muito alinhada à nossa qualidade, que a gente quer realmente. Surgiu um imprevisto com o veículo, a gente tem uma estrutura para atender aquela manutenção. Parte de tecnologia da informação também é algo que é bem preocupante para nós. A gente sempre está antenado às novidades do mercado, então toda a nossa frota é 100% rastreada. Olha, que 100%. incrível. Nossos veículos, todos com o smartphone para fazer a baixa da entrega, com captação do comprovante de entrega em tempo real. Ele faz a baixa da entrega, isso já vai para o nosso sistema, já alimenta o sistema do nosso cliente. Nós temos toda a parte de integração via API com nossos clientes. Então, o cliente chegou, Roberto, eu preciso de uma integração, eu quero que o motorista faça a entrega, eu já recebo essa informação. Ok, estamos prontos para isso. Então, isso está alinhado também à nossa qualidade de serviço. Né? Que mais que eu posso citar? Parte de rastreamento. Nós temos um sistema de gerenciamento de risco interno. Então, toda a filial é estruturada para isso. Riscos de que natureza? De rotograma, desde o rotograma, que vai te direcionar para a questão de roubo e rota correta. Então, é 100% monitorado. Tem uma pessoa por trás disso para estar fazendo esse acompanhamento. Então, um botão de pânico, deu algum problema, o cara está ali.
full time para estar dando apoio para o motorista e entendendo como é que está a rotina dele na viagem. Oferece segurança para a equipe, para o time e também para o cliente Isso. que Exato, vocês estão certeza. na prestação de serviço. Exatamente. Sim. A Transal hoje ela possui um programa de gerenciamento de risco. Então, Deus o livre, acontecer algum acidente, algum incidente, tem um contrato com uma empresa que nos presta assessoria para todo esse suporte. Então, tem um seguro de cargas muito robusto e ambiental. Quando se fala de químico, não é só a carga. A gente tem risco aí ambientais que cada acidente desse, o valor é altíssimo. Então, tem que ter um seguro robusto para atender toda essa demanda também. Até porque, assim, hoje nós temos caminhões novos e seminovos com motoristas muito bem treinados. Porém, existe o terceiro que está ao redor, né? E aí pode causar um acidente, um incidente. Então, tem que estar preparado, né, para conduzir da forma correta, até porque para não causar nenhum reflexo negativo, né, nos nossos clientes, né? Que é o cliente pagador de frete e o destino da carga, enfim, que é cliente dele, mas é cliente nosso também. Então, Com certeza. está bem preparado para isso, para evitar qualquer tipo de problema. De fatores que a empresa não domina, obviamente, né? Exatamente. Agora, eu queria tocar num ponto que é a questão dos custos com o transporte. Nós temos algumas questões que interferem nessa questão, como mudanças legislatórias e tributárias do nosso país. Como é que a empresa se adapta a essas mudanças e se relaciona com o cliente nessa questão? A Transal, ela é uma empresa que ela é 100% correta em todas as suas práticas. Então, isso é um valor nosso. A honestidade é um valor. Então, toda vez que há qualquer tipo de mudança na legislação, a gente vai ter que se adaptar. Mesmo que isso onere os nossos custos. Mesmo que isso saia da nossa margem. Então, não importa. Se houve essa mudança, a gente vai cumprir. Prioridade. Né? Isso é do Road e a gente Sim. aprendeu de cima para baixo e todos os linhas de frente tem isso como um valor muito forte. Então, se tiver que onerar a nossa operação, vai ser onerada e nem que a gente não consiga repassar esses custos imediatamente para os clientes. Mas a gente tem uma forma de trabalho muito transparente com os clientes, né, Rogério? Então, toda vez que surgiu algo diferente, mudança na lei do motorista ou algo do tipo, que isso vai encarecer nossa operação, o nosso frete, no momento oportuno e certo, a gente consegue negociar de forma ética, transparente. E graças a Deus, em todos os momentos, a gente foi muito bem recebido pelos clientes em relação a isso, né? Sim, num primeiro momento, precisamos avaliar o impacto que vai causar, Sim. né? Mas o cliente não pode ficar sem o serviço, né? Então, acho que a gente acaba bancando essa operação e depois também entendendo, trazendo para a nossa realidade, ver o quanto isso onerou o nosso custo. Sim. O impacto foi E esse? qual foi o tamanho do impacto. Então, assim, se for um impacto dentro de uma realidade, a gente, administra até o final do contrato que tem com esse cliente, depois na hora de renovar a gente aplica o reajuste. Quando em 2022 teve dois né? casos aí que eu estou há tanto tempo no transporte, foi a primeira vez que a gente teve que fazer algo fora do normal, né? Chamar um reajuste emergencial que a gente chamou, né? Que todas as empresas acabaram fazendo por conta do diesel que disparou, né? Então, assim, mas assim, com total transparência, chega no cliente, expõe os números, né? Para ele entender o porquê daquilo, né? Então, assim, é uma preocupação nossa de o cliente estar entendendo o que está acontecendo e o porquê que a gente está pleiteando algo a mais, porque assim, a gente precisa sobreviver. Né? Então, e a parceria é isso aí, né? Acho que a política do ganha-ganha, né? Então, assim, eu tenho que estar bem e meu cliente bem também. Né? Então, E essa relação transparente que reforça a confiança Exatamente. que Sem dúvida. nós sabemos que a Transal tem nesse meio. Sem dúvida. Agora, eu quero propor uma reflexão sobre o futuro com você. Se nós traçarmos um paralelo entre o setor químico e petroquímico no Brasil e a empresa, onde a Transal espera estar daqui a 10 anos, por exemplo? Bom, eu espero estar lá ainda, né? eu também, claro, né? Certamente estarão, porque é uma empresa que acolhe e abraça. Né? Sim. Mas eu volto lá no início da nossa conversa, né? Das décadas, né? A primeira década, a segunda, a terceira, nós estamos indo para a quarta. Então, o que eu vejo? Eu vejo a Transal lá na frente se estruturando muito melhor na questão dos estados que atende. Então, quando em Santa Catarina a gente tem uma estrutura de filiais em todo o litoral, ainda falta a região oeste. Então, eu vejo a Transal consolidada no oeste catarinense, atingindo todo o estado. Isso os clientes nos pedem, né? A gente vem conversando com a diretoria isso já há alguns anos e a gente já nota uma sinalização muito positiva para isso. Que ótimo. Paraná, nós temos a filial de Colombo, Paraná. O que falta no Paraná? Avançarmos para o norte paranaense. Então eu vejo a Transal com essa unidade lá consolidada no mercado. Então eu vejo a Transal daqui a 10 anos
se reestruturando e avançando, seguindo no mesmo caminho que o Rode iniciou lá 30 anos atrás. E a Manuela com o Lucas dando seguimento a isso, a esse sonho. E avançando cada vez mais, a gente se consolidando, se estruturando cada vez mais. Também confio nisso. Né? E eu tenho certeza que vai ser dessa forma. Até porque o que mais nos deixa assim, feliz é entender que até o próprio cliente hoje é que nos pede. Né? Hoje a verdade. Transal, por que vocês não atendem essa região do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, enfim, né? Então, assim, poxa, isso é muito gratificante para ver que o nosso trabalho ele é importante para o cliente e ele Sim. sente a confiança na Transal. E, de fato, como o Roberto falou, o Rodeni, né? O Rode, como ele gosta de ser chamado, plantou a sementinha 30 anos atrás, né? E hoje, né, Manuela, Lucas, né, estão dando sequência, né, e já, né, já nos pontuaram aí que, de fato, essa expansão, dentro da região que a gente já atua, a gente já está bem consolidado, né, e essa expansão ela se faz necessária para dar continuidade. E a gente é tão abençoado que nessa sucessão familiar, geralmente as empresas, os filhos, né, dos fundadores, sempre vão por outros caminhos, né? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, enfim. Em inúmeras formações, mas eles continuaram o sonho do pai. Então, na época de transição, a gente até ficou meio assim, para onde que vai a empresa agora? E a gente fica feliz de saber que os filhos abraçaram esse sonho. Com a mesma garra. Com a mesma garra, com a mesma humildade, com o mesmo amor. Os valores todos. Os valores todos, exatamente. E é interessante até, né, fazendo um adendo a isso, essa questão, né, que o Rode soube muito bem já planejar isso, né? Porque ele planejou tudo. Eu olhando hoje, né, 30 anos depois, né? Porque o Lucas, que é mais velho, desde o início, ele ajudava o pai. Ele saía como ajudante de motorista. Sempre presente. Sempre dentro da empresa. A Manuela, quando eu iniciei na empresa, eu lembro que na época ela tinha 15 anos, ela estudava num período, e no outro período ela fazia o serviço de menor aprendiz, separando conhecimento. Então, assim, eles estavam engajados desde o início. Que fantástico. Sim, então, acho que por isso que está por isso que essa transição está sendo muito bem tranquila. Certamente. Nessa linha da expansão, algo me chama muita atenção. Nós falamos bastante aqui de São Paulo, mas esse olhar para o futuro mostra a potência do sul do nosso país. Sem né? dúvida, sem dúvida. Que é extremamente relevante. É uma potência também regional, potência, né? Falamos de Santa Catarina, falamos do Paraná. Então, é reconhecer o potencial dessa região também. Sim, né? sem dúvida. E eu enxergo que isso vai acontecer. Posso ser ousado, mas de repente em 5 anos e a gente, num próximo podcast aqui da Abrafat, a gente venha de fato anunciar de fato essa expansão concluída. Mas a gente fica muito feliz de saber que a empresa está caminhando para essa prosperidade, para essa ascensão e para esse sucesso. Agora, sobre planos e futuro, é esse que deixa a equipe mais animada ou tem alguma outra meta que está deixando a equipe na expectativa? Nós contratamos 3 pessoas para o comercial agora recente. Acho que isso vai trazer um gás já para o nosso time, né, comercial, né, Rogério? E hoje, realmente, eu acho que o que a gente comentou anteriormente é o que realmente está nos animando e nos dando combustível, né, para ir com mais força, né? Esse pessoal novo que está vindo para nos auxiliar, vindo por quê? Né? Por conta justamente disso, de tu expandir 2 regiões, que são regiões que têm um potencial muito grande para crescer ainda muito mais. E essa, né, possível, que praticamente certa expansão para novas regiões, né? Então, assim, tu vai ampliar uma operação dentro de uma região que já estás, com uma filial mais estruturada, e tu logo vai abranger outras regiões também. Então, isso nos anima muito. E essa reestruturação de São Paulo, né, abrindo o Arujá, e a reestruturação de Colombo, com a unidade de São José dos Pinhais, isso também nos motiva. Ver que tem um caminho aí que está abrindo o leque, né? Essa expansão está abrindo um leque bom para a gente de trabalho comercialmente falando. Isso deixa a gente animado, né? Motiva. Muita coisa nova em andamento. Muita coisa nova. E é bom, a gente é ouvido. Isso que é importante, né? E essas novidades, certamente, vocês apresentarão no Abrafat Show 2025 para os clientes de vocês, né? Sem dúvida. Por que o Abrafat Show é um evento importante para que a Transal Transportes resolva, inclusive, patrocinar? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre, depois você complementa. Certo. A gente já visita essa feira há muito tempo. É uma feira de muita importância. Está falando da América do Sul, a mais importante, muita relevância, onde estão os principais fornecedores do setor.
Nós transportamos muitos desses clientes, 60% dos expositores a gente transporta 60% direta ou indiretamente. Eles pagando o frete ou a gente recebendo e redespachando. Então, de alguma forma, essas mercadorias estão dentro da Transal. Então, é uma feira que a gente sempre visitou. Então, visitando, prestigiando nossos clientes que estão lá. E muitos dos nossos clientes do produto final, que fabrica a tinta, também vão lá visitar, entender e ver como é que está o mercado desses fornecedores. Então, uma feira que a gente sempre levou de uma forma muito séria. Então, e toda vez que a gente saía da feira, o que a gente ouvia dos nossos clientes? Muito negócio. Ó, surgiu oportunidade. Nossa, já fechei o ano que vem. Então a gente começou, poxa, né? A gente precisa estar aí inserido nesse meio sempre. Sempre visitando. E aí depois surgiu uma ideia da gente atuar de uma forma diferente na feira. Sim. Porque hoje quem está expondo na Abrafat, se não é nosso cliente, né, ou que não tem a possibilidade de ser nosso cliente, só se ele atua numa região que a gente não atua. Sim. Né? Porque caso contrário, ou ele é o nosso cliente atual, ou ele é um possível novo cliente. Certamente. Né? É um segmento que está atrelado diretamente ao nosso. Né? Então, nós somos do químico e lá estão expondo quem é do químico. Então, isso é muito importante. Né? Então, a gente tem que estar lá presente, né? E prestigiando os nossos clientes e prospectando né, os novos. Né? Então, essa questão de patrocinar foi muito importante. Acho que é um avanço. Né? A gente saiu com a ideia de expor. Então... vamos colocar o stand. E aí, nesse bate-papo com a diretoria, com o André, e veio essa ideia de patrocinar. Por que não patrocinar? E eu achei que fez total sentido, muito mais do que expor. Sim. Gerar essa visibilidade, né? Uma feira que é de suma importância, e mostrar em que fase a Transal está, como ela está consolidada no mercado. Acho que isso é muito importante pra gente. E como é que vocês resumiriam? Eu adoro fazer essa pergunta porque cada um tem uma experiência lá no Abrafat Show. Alguns dizem que é uma maratona, outros fazem uma agenda de reuniões. Como é que é a rotina de vocês nos 3 dias de feira quando vocês participam? Não dá para traçar um planejamento certo, sabe? É muito efervescente o evento, né? Sim, a gente vai realmente, em primeiro lugar, né, prestigiar, que é o que eu acho que é importante frisar, né, os clientes que estão expondo lá, até porque nem sempre os nossos contatos estão presentes lá, porque é mais logística, né, que é o nosso contato, mas o setor de vendas que está atrelado diretamente a nós também, porque se a gente é o setor que mais exige um bom atendimento do transporte, né? Porque ele vai vender, ele quer ser bem atendido. Então, assim, a gente ir lá, ouvir deles, expor a eles a nossa situação e ouvir deles como está o nosso trabalho, né? Enfim, é muito importante. E a questão de prospectar é muito importante, porque realmente tem clientes que às vezes ouvem falar da Transal, mas como chegar até a Transal, enfim... E a gente estando lá e visitando eles, isso abre as portas, né? E ajuda muito. Já fizemos reuniões no corredor. No corredor, sim, com certeza. Então tem muita oportunidade, sem dúvida. E agora, aquela pessoa que nos assiste e quer entrar em contato com a Transal Transportes, além de encontrá-los, obviamente, lá no Abrafat Show 2025, sim. Como é que ela estabelece contato com vocês? Então nós temos uma central de atendimento, código de área 48 3411 1000. Esse é a nossa central de atendimento telefônico e do WhatsApp. O e-mail contato@transal.com.br. Os 2 canais de comunicação. Vai bombar, tenho certeza. E para a gente encerrar a nossa conversa aqui, tem uma mensagem da Transal Transportes para os clientes desse momento e para os que ainda virão a ser, né? Sim. Os clientes, né, que já estão conosco, né, em primeiro lugar, agradecer, né, pela parceria, né? E assim, dar certeza a eles de que a Transal, ela procura sempre melhorar cada dia que passa. Então, assim, nós nunca entramos numa zona de conforto, estamos no nível desejado, ok, não. A gente sempre está buscando melhorar cada vez mais. Para quê? Para oferecer a eles a segurança, né? Eles precisam se preocupar em comprar, em vender, em importar, e transportar, deixa com a gente. Somos especialistas. Né? É a nossa especialidade, a gente está estruturado para isso e eles podem ficar bem tranquilos que esse serviço vai ser muito bem feito e cada vez melhor. Né? Fantástico. Eu compartilho da mesma opinião. É só agradecimento mesmo a todos os clientes pelo voto de confiança. Não é só transportar, eles entregam
produto dele nas nossas mãos, os clientes deles, nós somos uma extensão do trabalho deles. Então, para a gente, isso é motivo de muito orgulho, saber que a empresa deposita essa confiança em nós. Então, só agradecer realmente. E para os novos, posso falar, né? Porque a gente falou dos atuais. Claro. Né? O que acontece hoje, né? O pessoal vende produto, qual é a amostra do produto? Você vai lá, entrega uma amostra do que tu vende, a pessoa faz o teste, aprova, ok. Né? Nós vendemos serviço. Né? Então, assim, Sim. o que a gente pede para os clientes novos? Né? Nos dê a oportunidade. Sim. Né? A amostra deles é pôr o material dentro do veículo e confiar na empresa, na Transal, para que o transporte aconteça da forma que eles precisam. Né? Sim. Então, nos deem a oportunidade, que tenham certeza que a gente está há 30 anos no mercado, mas a gente quer perdurar por muito mais. Com Então, certeza. a gente tem estrutura para isso. Então, é só dar a oportunidade para a gente que a gente vai mostrar realmente o que a gente faz. Perfeito, é isso mesmo. Que fantástico. Conhecemos essa gigante que é a Transal Transportes. Eu quero agradecer imensamente esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Rogério Milak, pela presença. Eu que agradeço Nós aí que pela agradecemos. oportunidade de estar aqui. Agradecer também aqui o Roberto. Obrigado pela presença, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. Então, programem-se para estar junto com a Transal Transportes no Abrafat Show 2025. Para isso, você precisa se credenciar no nosso portal abrafatshow.com.br. É gratuito. Nos vemos lá. Até o nosso próximo programa.